Essa é uma... Eita, calma, calma. Vou arrumar aqui, né, direitinho. Pera aí. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Leonan, esse aqui é o canal Uma Baita Leitura e no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre as minhas leituras aí do mês de novembro e dezembro, né? Porque algumas eu acabei terminando agora em dezembro, então acho que vale mais a pena dizer novembro e dezembro, né? Então temos aqui poucas, mas as leituras que eu fiz eu achei assim muito interessante, muito bacana. E eu queria compartilhar isso aqui no canal, né? Agora que eu voltei a fazer leituras sobre mangás, né? Que é algo que eu gostava muito antigamente. E é isso, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui por Neo Genesis Evangelion Collector's Edition, né? Essa é a capa, que inclusive tem um brilho aqui em todas essas listras e nesse personagem principal aqui. Acho que não vai dar para ver muito bem, porque hoje o tempo não está muito bom aqui, então vai ter momentos que a imagem vai ficar mais escura, em outras ela vai ficar mais clara, mas é isso aí. Essa é a capa não, a lombada, né? Errei, perdão. Neo Genesis Evangelion 01, o nome do autor, que é um trava-língua. E essa daqui é a última capa, né? A capa de trás. Muito bonito nesse tom pastel, nessas cores, nesses momentos aqui onde que a capa tem essas partes brilhantes, ó, aqui dá pra ver melhor. E é isso, ó, a orelha. E bom, aqui a gente tem a história do Shinji, né? Que é esse personagem aqui da capa, que é filho de um dos caras aí, donos aí de uma tecnologia aí que controla os robôs gigantes, né, que são chamados aí de Evangelion. E bom, para que eles foram feitos? Eles foram feitos para combater essas criaturas, né, que aparece aqui já colorido no início e que são chamadas aí de anjos, né, pela população. Esses daqui não são nada bom não, né, são os do mal, pelo menos no primeiro volume. E bom, metade da cidade está alagada, outra metade está inabitável. Outra parte tá toda, vamos dizer assim, que no subterrâneo, e eles conseguem colocar a cidade para fora, é uma tecnologia absurda, né? E bom, o pai dele manda uma carta para ele pedindo para ele voltar, para ele aparecer, e ele já não vê o pai dele aí há mais de 10 anos, né? É o que a gente vê aqui no início. Então ele recebe a carta, né? E ele vem, vê aqui a fotinha da mulher que vai vir aparecer para buscar ele. E logo de início, né, como ele percebe que não tem ninguém na cidade, que tá todo mundo em abrigos e tudo mais, um míssil bate ali próximo da onde ele está, né? E aquela mulher chega, né? Ela chega, abre a porta do carro, manda ele entrar, e é bem dinâmico e com muita ação, né, esse início. Bom, a gente acaba conhecendo um pouco dela, sabendo que ela se chama Misato e que trabalha com o pai dele também, né, na mesma organização, e que eles controlam, né, esses robôs gigantes, né, que ele vai ver ali ao longo de que ele tá fugindo com ela no carro, né, chamados ali os Evangelions. E bom, vai aparecer algumas coisas aqui. Simplesmente o Shinji é aquele herói o herói que nega, né, o seu destino, né. Tá, o Shinji ele tem muito esse discurso de que para que eu vou viver, para que eu vivo, se eu morrer não tem problema, eu prefiro morrer, sabe? E aí é um pouquinho chato, né? Essa parte onde ele fica abordando esses tipos de assunto a todo momento. Qualquer coisa que fala, vou morrer, prefiro morrer. Não sei pra que eu tô vivo. Tudo é bem chatinho, ele é bem pirracento no início. Mas ao longo aí, no decorrer da história, nós vamos vendo, né, por que ele tá assim, por que ele se sente assim, e aí a gente vai criando aí um apego melhor aí, maior com esse personagem. E também com a Misato, né? E bom, deixa eu passar algumas páginas, né? Bom, o Shinji, ele é escolhido para pilotar uma desses Evas, né? Dessas criaturas ali, desses robôs gigantes, né? Que o pessoal ali da organização do pai dele controla, né? E só controla esses bichos, esses monstros não, gente, esses robôs gigantes. Crianças, aparentemente aí adolescente, só. O motivo ainda não sei, mas aparentemente só pode ser crianças ou adolescente. E bom, ele vai notar ali que o pai dele não dá a mínima pra ele,
e que, sabe, que ele vai perceber que ele foi chamado só pra isso e tal. Aí a Misato vai acolher ele na casa dela, vai explicar tudo pra ele, tudo mais. E bom, o Shinji vai pilotar, né? Não sei como dizer melhor essa frase, mas ele vai pilotar uma dessas ervas, ele vai conseguir dominar rapidamente, ele vai lutar contra o anjo. E bom, isso que eu tô falando bem rapidamente, pessoal, é porque não é o principal, né? Como eu disse, como já me disseram antes de ler essa obra, isso é só uma máscara, né? Porque a história principal está por trás, né? A gente vai vendo ali que o Shinji, no fundo, ele só quer pertencer a alguém, né? Ele quer ter um lugar para voltar depois do dia a dia, né? E também temos ali um governo, né? Que parece esconder alguma coisa por trás disso tudo. Não fica muito claro ali as conversas com o pai dele, quando nas poucas vezes que aparece, né? E vamos vendo ali uns laços de amizade que o Shinji vai criando tanto com a Misato, tanto com alguns personagens que não gostavam dele e vão acabar ali se aproximando mais. É uma leitura bacana. A gente vai, depois que a gente vai percebendo que o Shinji é um menino solitário e não tem ninguém, e sabe, a gente vai se apegando mais a ele e a gente vai percebendo mais esse conceito de solidão nas outras pessoas que, ao contrário dele, tem outras pessoas e tem para onde voltar, mas são tão sozinhas e tão solitárias quanto ele, né? Porque apesar de terem muitas coisas e muitas pessoas, eles não têm nada, né? E não tem ninguém. E achei bastante interessante esse conceito aqui abordado nesse primeiro volume, né? E bom, vai acabar ali que o Shinji vai... A Misato, né? Perdão. Vai acabar gostando do Shinji, ela vai entender o que o Shinji... Como o Shinji enxerga ela, né? Ele enxerga ela como uma pessoa ali, uma mãe, né? Quase como uma mãe. E ela vai entender isso, vai se emocionar, vai ir atrás dele de volta e ele vai voltar, né? E como eu disse, vai ter bastante ação, vai ter alguns outros personagens que a gente ainda não vai ter muita coisa sobre eles, mas fica interessante, né? Saber, como por exemplo a menina que pilotava ali o Eva ali que o Shinji passa a pilotar, né? E ela já estava bem sugada, ela estava bem surrada ali, bem... não estava nem conseguindo mais pilotar. E a gente não sabe muita coisa sobre ela. Eu não sei também muita coisa sobre os anjos, né? Da onde eles vêm, por que eles vêm. E também, como eu falei, essa organização aí, né, do governo aí. Bom, já tem bastante minuto aqui, mas é, como eu falei, bem interessante, bem bacana. Eu gostei dos traços. Isso aqui é bem dinâmico também, você lê isso aqui bem rapidinho, apesar de ser um 2 em 1 e ter muitas páginas. Bom, essa foi minha leitura de Evangelion, né? Volume 1, eu gostei bastante. Vamos pro próximo aí, pessoal. Bom, o próximo foi Dead Demons Destruction. Espero que eu tenha pronunciado certo, né? E essa é a capa. Essa é a lombada, né? Que não é muito bonitinha, e essa é a parte de trás. Ele é um mangá diferente, né? Ele é um pouco menor. Vocês vão ver aqui que, ó, ele é bem menor, parece com aquelas publicações aí da New Pop. Mas aí do que se trata, né? Bom, temos aqui uma menininha chamada Kadod. Eu volto a falar dessas páginas coloridas aqui logo ao decorrer aí, que eu vou falando um pouco mais aí sobre esse volume, pessoal. Então, temos uma menininha, né? Uma garota chamada Kadod. E aí a gente já começa vendo ali um pouco da rotina dela, né? Tudo mais. Eu vou simplificar aqui para não demorar muito, mas basicamente a Kadod, ela também é uma menina solitária, né? Assim como eu já falei ali do volume anterior. A gente sabe que o Inui Asano, ele fala muito sobre solidão, sobre drama, sobre melancolia, né? É um assunto que ele gosta muito de abordar, né? Então temos aqui a Kadod, que é essa menininha aqui, e temos aqui a outra amiga dela, que é essa daqui, que é a Ontan. E bom, ambas muito parecidas, né? Ambas têm ali seus dramas e seus dilemas, né? Adolescentes, né? E bom, basicamente a Kadod, ela se esconde um pouco ali atrás das historinhas fantasiosas, que são aquelas páginas coloridas lá do início do mangá. E como esse personagem consegue resolver com facilidade os seus problemas, né? Nós observamos isso. E temos aqui a Otan, que também é um pouco fantasiosa, quase meio Biruleibe das ideias, né? Um parafuso solto. E ela gosta muito de teorias da conspiração, né? E o que ajuda as duas serem assim é a sua rotina enfadonha e seus
problemas aí familiares, né? E não só isso, né? Como uma nave espacial gigantesca que tá parada no meio da cidade ali e gera aí muitas coisas aí, né? Muitas histórias aí na cabeça das duas, né? Bom, como eu dizendo, ambas muito amigas, né? E é basicamente esse volume, a gente olhando um pouco do que está acontecendo aí na cidade, algumas coisas aí interessantes acontecem nesse volume, mas para ser muito sincero com vocês, galera, esse volume é bem confuso. É um daqueles volumes que a gente tem que ler mais de uma vez, né? Eu, apesar de saber disso, não sou muito dessas pessoas que gostam de ficar relendo o mesmo material mais de uma vez, né? Eu acho que isso não é legal, na minha opinião, né? Porque, sei lá, eu acho que no caso aqui o mangaka, né? Mas poderia ser um escritor, um roteirista ou caso assim, trata a gente um pouco como burro, né? E é isso que esse volume passa um pouco. Ele faz a gente se sentir um pouco burro aqui, porque você vê muita coisa e acaba parecendo que você não entendeu nada, que você não viu nada. A gente vê que eu sou bem a mole, que a Dodge gosta de um professor dela e tudo mais, e ele é muito bacana com ela, e rola ali meio que, né? Ela é apaixonada por ele, mas ele mostra pra ela que a vida é muito pouco, é além, né, de uma paixão. A vida é um pouco mais sobre isso, né? E ela começa a entender, né, um pouco mais e abrir os olhos, né, dela mesma. E a gente vai ver ela voltando ali para procurar a Ontan, que é uma grande amiga dela e tal, entendeu? E é isso, esse primeiro volume. Tem ali um pouquinho das teorias ali da OTAN, parecendo ser real e parecendo que alguém possuiu ela também, né? Um dos extraterrestres lá do disco voador, né? Que tá parado lá no centro da cidade. Bom, pode parecer meio confuso, galera, tudo que eu tô falando, mas é exatamente essa sensação aí que eu fiquei ao ler esse mangá. Ou eu sou realmente burro aí, não entendi, tá muito além do meu conhecimento, mas apesar de tudo não fica aquela sensação de que foi ruim, mas é aquela sensação de que eu preciso ler mais, né? Ler outros volumes pra ver se era isso mesmo, que era proposital ou não essa sensação aqui. E bom, eu não vou ler tão cedo porque ainda me falta o volume número 2, né? Que está esgotado na Amazon. E vamos aí para outra leitura aí muito boa, que foi Vagabond número 13, né? E bom, aqui temos a capa, né? Que tem ali essa parte bem laminada aqui, o nome Vagabond no número. Temos aqui, opa, a lombada, né? Takehiko Inoue, Vagabond, um desenhozinho ali do Tsujikaze, né? Que é o cara que o Musashi vai enfrentar aqui nesse volume, né? É mais uma vila que ele adentra. E bom, há muito tempo que eu tenho esse volume, ele tá parado na minha estante, ele estava, né? E eu não lia porque eu simplesmente não conseguia encontrar os outros volumes. E agora eu consegui, então finalmente eu dei continuidade, né? Muita coisa eu não lembrava, né? Mas só que ao ler aqui foi bem fácil relembrar, né? Então basicamente o Vagabundo Mole, o Musashi chega em mais uma vila. Ele vai ver ali um cara que é portador ali, que a princípio ele não lembra quem é, mas ele vai ver um cara que é portador aqui de um... Como que se chama aqui, gente? Deixa eu lembrar aqui o nome dessa arte aqui, que é basicamente uma corrente com uma mini bola de ferro ali, que é muito letal na ponta, e na outra ponta é tipo uma mini foice, olha. Então é uma técnica aí muito perigosa, talvez mais letal ali, é Kusarigama, o nome da técnica aqui, ó. Essa arte aí fenomenal, né? Isso aqui é um deleite para quem gosta de arte, né? Bom, basicamente o Musashi vai se surpreender porque ele chama o Takezo, o Musashi de Takezo, né? O que acaba dando um susto nele. Mostra pra ele que ele sabe um pouco dele, né, e tudo mais. E basicamente ele vai dizer que ele é irmão de um rapaz que o Musashi matou já faz um tempo. Só que ele queria matar, porque era o irmão dele. E aí nós vamos conhecer um pouco do passado dele, que é bem interessante, bem bacana ali, tudo que ele sofreu, como ele foi criado, né? E vamos entender ali porque ele queria se vingar. Então ele acabou levando essa vingança pro Musashi, porque foi ele quem matou, né? O irmão dele. Daí é bem interessante, cara, esse volume. Cara, Takehiko Inoue é fenomenal. Eu não vou me prolongar muito, porque já tem 15 minutos esse vídeo, mas é Vagabond, gente. Quem não leu,
tá perdendo muita coisa, porque isso aqui é sensacional, essa arte olha isso, é sensacional. Você vê aqui um filme, cara, é muito triste saber que o Takehiko não terminou isso ainda, cara. E bom, tô tomando uma surra aqui, né, pra mostrar pra vocês. Mas basicamente é muito interessante ver o raciocínio aqui que o Musashi tem para conseguir se aproximar desse rapaz, né, que tem essa Kusarigama, né, e é uma técnica que é muito difícil você se aproximar, e quanto mais longe também você estiver dele, é melhor para ele. E é interessante o jeito que o Musashi pensa e raciocina para poder conseguir se aproximar e dar um fim nessa luta, né. Ele, no caso, ele vai usar 2 espadas, olha lá, e ele usa uma basicamente para sacrificar e a outra para terminar com o inimigo. E aí, muito interessante. O resto é o passado ali desse rapaz, o passado dessa criança que acabou gostando dele, e ele houve um laço entre os dois ali, né, muito de pai e filho, e o tanto que os dois passaram e são muito parecidos, né, esse passado dos dois, muito bacana, cara. Takehiko é um mestre aí simplesmente muito completo. E o último, mas não menos importante, mas talvez o que mais me surpreendeu, foi Mais Forte que a Espada, né, do Hiroshi Hirata. Esse quadrinho aí no volume número 1, né, mas que é como se fosse um volume um pouco maior que um volume Big, né. Ele é quase um 3 em 1, que tem página pra cacete. E aí temos aqui a lombada, temos aqui a última capa. E bom, essa não é a capa original, né, tem uma sobrecapa, né, que eu tiro na hora que eu vou ler, e eu acabei não trazendo pra cá, mas acho que isso daí não importa tanto, né. E aí, bom, parei aqui para poder lembrar o nome aqui dos personagens, né, que tem um tempinho que eu li, então eu acabei esquecendo. Mas basicamente essa história parece muito uma fantasia histórica, né, uma ficção histórica, né. E é muito legal isso aqui, gente, é muito adulto, né, também. Adulto no quesito que eu quero dizer, pessoal. Tem muita cena de decapitação, sangue, tem até uma palavra que eu não posso dizer, mas vai aparecer aí na tela. E tem cenas muito fortes aqui, sabe? Mas é muito interessante. E basicamente a gente começa vendo o cerimonial aqui de um casamento uma união, né? Quase um casamento aqui dessa mulher chamada Risa ou Isa, não sei, né? E desse rapaz aqui que é o Shimizu. E aí temos aí a apresentação de uma família para outra e tudo mais. Aí nós vamos conhecer um pouquinho ali esse jeito deles, ver tudo aí que essa cultura do tempo aí dos shoguns aí e tudo mais, né, faziam, né. E eles vão ser ali surpreendidos por alguns infiltrados que estavam ali e atacam, né, para tentar não deixar se concretizar esse casamento. Mas eles também acabam sendo surpreendidos, não somente os inimigos, mas também a família com que ela está se unindo, pelo jeito pela força aí, pelas técnicas aí, né, da esposa, né, da noiva, que vai deixar todo mundo de queixo caído. Essa mulher que tem uma força, uma inteligência, uma sabedoria aí muito fora do comum, é a mulher que nós vamos acompanhar aqui nessa história, né. Não somente ela, né, o seu marido também. Nós vamos ver aqui os relatos deles indo pra guerra e vamos descobrir aí vamos ver esse crescimento, né, desses dois casais, dessa união e essa mudança, né, que ela vai acabar causando nesse marido dela, né, o Shimizu, e tudo como ele recebe essa mudança, né, como ele acha interessante e legal, como a gente vai ver ali ela tendo filho, tudo isso aí, ó. Cara, é muito interessante mesmo, porque não fica só nisso. Temos uma parte aqui aonde, que eu não vou achar agora, né, mas quando o marido dela vai pra guerra, né, e tudo mais, e as mulheres, como é que ficam? As mulheres ficam sozinhas, né, e elas, alguns velhos, né, alguns senhores de idade, umas senhoras de idade, e aí fica propensa aí a invasão de inimigos aí também, né, que podem passar, alguns piratas, e é o que acontece, né, alguns piratas vão invadir, essa Risa vai conseguir dar cabo de alguns, mas vai sofrer bastante, né, mas vai conseguir dar cabo deles. As mulheres vão ver que, tipo assim, precisam, né, ser tão forte quanto ela é. E ela vai passar alguns ensinamentos. Ela vai pegar um boi,
vai mandar todo mundo matar esse boi. E as mulheres vão se recusar e ela vai explicar que as mulheres precisam ser fortes. E que essa força vem da coragem, né? Precisa abrir mão de algumas coisas para que outras, né, deem certo, né? Para que a gente se torne mais forte. Então tem muita filosofia aqui nesse volume, né? Tanto também do marido dela na guerra. Então essa sabedoria, essa inteligência que eu falei que essa mulher tem, é desses momentos aí que esse autor aqui consegue demonstrar isso sem falar, ela é sábia, ela é inteligente. Não, muito pelo contrário, ele mostra isso em ação, né? Em desenvolvimento aí ao decorrer da história. Tem um outro lance, tem muitos lances, né? Mas um outro lance também é já no finalzinho que ela faz com o filho dela, que eu também não vou poder falar aqui, mas que é bem mais pesado, né? Bem mais explícito, mas é muito interessante o jeito que ela trata uma doença ali, talvez crônica, né? E mental aí desse filho dela, psicológica, melhor dizendo. E que ela ajuda aí esse moleque a entender aí que ele precisa se curar, né? E aqui as mulheres lutando sumô, e é muito legal, cara. Isso aqui é uma leitura de ouro também, uma grata surpresa aí. Eu não esperava muita coisa, mas eu achei interessante ali, confesso que eu achei interessante pela capa e tudo mais. Comprei, já tinha um tempinho aqui, resolvi ler e eu gostei muito, fui muito surpreendido. Já tem o segundo volume, ainda bem, e eu vou acabar lendo muito em breve. Achei muito bacana. Então, pessoal, essas foram algumas das leituras que eu fiz aí entre novembro e dezembro. Foram poucos, né? Mas foram volumes aí bastante volumosos, né? Esse daqui, por exemplo, tem quase, sei lá, quase 500 páginas. Esse aqui também é um volume big. Então foram aí umas leituras aí que demoraram, um pouco demoradas, né? Mas eu fiquei muito satisfeito, foram volumes aí muito interessantes. E é isso, se você gostou desse vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Faleu valor de novo, né? Errei de novo, mas vamos lá. Ai meu Deus, valeu, falou e até a próxima. Forte abraço, pessoal.